estudante do nono ano, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu me chamo Suelen e serei a sua professora nesta caminhada. Vamos lá? Bom, para a aula de hoje você vai utilizar os materiais que você já tem o costume de utilizar. Então, caderno, folha para anotações, caneta, lápis, borracha. Tenha sempre uma régua aí no seu kit de materiais. E vamos começar então, que eu acho que você já tem tudo isso separadinho aí, né? Bom, quais serão os objetivos da aula de hoje? Então hoje a gente vai refletir um pouquinho mais sobre as propriedades e operações com radicais, envolvendo lá problematizações com área e perímetro. A gente vai conversar então um pouquinho sobre área, perímetro e também falar sobre os radicais. E nós vamos explorar um pouquinho mais as raízes exatas e não exatas de um número real e fazer a simplificação dessas raízes. Então a gente começou a falar sobre isso na aula passada e vamos aprofundar um pouquinho mais. Bom, então pega lá o seu caderno e faz o registro da aula de hoje. Então coloca a data, coloca lá o número da aula e o título da nossa aula. Então radicais e situações envolvendo área e perímetro, parte 2, porque é a continuação da última aula. Eu já volto. Muito bem, agora que você já fez o registro, lembra que eu deixei uma atividade para você fazer? Então, vamos só relembrar aqui o que a gente estava falando. Então, na última aula, a gente falou um pouquinho sobre as raízes não exatas. Então, a gente já tinha conversado sobre uma raiz quadrada, um quadrado perfeito, e depois nós falamos um pouquinho do que acontece quando a raiz não é exata. Ou seja, se você fizer na calculadora, como a professora fez aqui, ó, eu fiz na calculadora, digitei lá raiz quadrada de 8 e apareceu esse número decimal, um monte de casas depois da vírgula. E aqui ele apareceu uma quantidade limitada de casas. Por quê? Porque a calculadora tem uma certa limitação, mas aquele número ali é um número irracional. Ele tem infinitas casas decimais e um período que não se repete. Bom, a minha calculadora ainda mostrou uma outra informação que a professora circulou ali. O que será que era aquele 2 raiz quadrada de 2? É um outro jeito de escrever a raiz quadrada de 8. Então, o que a gente pode fazer quando a raiz quadrada, ou a raiz cúbica, ou a raiz enésima de um número não der para fazer o quadrado perfeito ou o cubo perfeito? O que a gente pode fazer então? A gente pode fatorar. E quando a gente faz a fatoração, a gente consegue simplificar a raiz. O que é isso? É escrever o número que está aqui, ó, no radicando. Esse número que está aqui dentro é o radicando. A gente consegue escrever um número menor ali dentro. A gente simplifica a raiz. E quando a gente simplifica, o que vai acontecer? A gente consegue extrair alguns fatores de dentro do radical. E como nós fazemos isso? Aí nós fizemos a fatoração. É parecido com fazer o cálculo do MMC, mas aqui a gente não está fazendo MMC porque eu não tenho dois valores. Eu estou usando um número só e eu estou fazendo divisões sucessivas até chegar no 1. Então acompanha lá. 8 dividido por 2, 4, porque dividir por 2 é fazer a metade. Então metade do 8 é 4. Metade do 4, ou 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Terminei a fatoração. Daí eu escrevi de uma outra forma. O que eu fiz? Dentro da minha raiz quadrada, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, que eu posso escrever da seguinte forma: 2 ao quadrado vezes 2. Isso aqui está dentro da raiz. Como nós estamos extraindo uma raiz quadrada, a cada 2 números iguais, eu extraio um da raiz. Então foi isso que a professora escreveu, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é a mesma coisa que o 2. Por quê? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada do 4 é 2.
Essa raiz quadrada não tem o que fazer, então eu repeti. Então, por isso que raiz quadrada de 8, a gente pode escrever como 2 vezes raiz de 2. Foi o que a gente viu na última aula. Aí, a professora deixou uma atividade para você fazer, para você pensar um pouquinho. Então, olha lá. Observe a representação de um terreno onde será feito um jardim. Quantos metros quadrados de grama serão necessários para cobrir o terreno? Então, essa foi uma atividade que eu deixei para você pensar um pouquinho. Então, a gente tem lá um terreno em formato de quadrado e as dimensões desse terreno são raiz quadrada de 2 por raiz quadrada de 2. E eu quero saber quanto de grama eu preciso para cobrir o terreno. Então, eu quero saber o metro ao quadrado, porque é metro vezes metro. Então, o que a gente precisava fazer? Acompanha lá na tela. Então, a grama vai cobrir o terreno, portanto, ocupará toda a área dele. Quer dizer que vai ficar em cima, é a superfície, não é o contorno do terreno, não é a bordinha do terreno, é por cima. E como que a gente faz isso? Bom, se fosse aqui, ó, se fosse o número 3, se eu tivesse 3 metros por 3 metros, quanto que seria? 3 vezes 3, 9. Se fosse 10 por 10, eu precisaria contar quantos quadradinhos tem aqui se eu fosse quadricular? Não, a gente só multiplica. Mesma coisa aqui. Ué, mas é com raiz quadrada, professora, dá para fazer? Sim, a ideia é a mesma. Então, como que nós calculamos a área? Então, olha lá. A área é igual a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. E como que a gente faz para operar com essas radicais? Bom, a gente vai estudar hoje uma propriedade que nos garante que, quando nós temos a multiplicação de radicais, a gente pode juntar eles, desde que os índices dos radicais aqui sejam o mesmo. Então, aqui eu tenho raiz quadrada vezes uma raiz quadrada. Então, eu posso unir essas informações em uma só raiz, que foi o que eu fiz da primeira para a segunda linha, certo? E agora que eu já tenho os elementos todos dentro da raiz, o que eu posso fazer aqui? Se eu tenho uma multiplicação, eu não posso multiplicar? Posso. Ou eu posso escrever na forma lá de potência. Tá, professora, aí? Bom, se você tivesse multiplicado 2 vezes 2, 4, raiz quadrada de 4, 2. Aqui eu não fiz a multiplicação, eu quis deixar em forma de potência, para você perceber daqui a pouquinho, que é mais uma propriedade que a gente vai estudar, que quando a gente tem a raiz quadrada de um número que está ao quadrado, a resposta é o próprio número. Então, a raiz quadrada do número 2 ao quadrado, você multiplica 2 vezes 2, 4, e a raiz quadrada disso vai ser do próprio 2. Então, resposta 2 metros ao quadrado. Então, percebam, a gente tinha uma raiz, que era um número meio estranho, que a gente não gosta muito de olhar. Mas, quando a gente fez aqui, ó, a gente fez a multiplicação, acabou saindo o tal da raiz. Então, a gente não precisa ficar com medo quando olhar uma raiz ali no meio da conta. O processo de resolução é igual a fazer outra multiplicação. O que mudou é o tipo do número, o formato do número, certo? Vou dar um tempinho para você fazer o registro aí, para você conferir se você fez direitinho e a gente já volta. Deixa eu só colocar ali a respostinha da situação e eu já volto. Pronto? Já conferiu? Então vamos continuar. Olha só, a atividade que eu deixei na última aula só pedia para você calcular a área, quantos metros quadrados. Então vamos extrapolar um pouco essa ideia, vamos utilizar a mesma base de exercício. Então a gente estava falando ali do terreno, que é em formato de quadrado, né, quadrangular.
Agora observa o seguinte, acompanha comigo lá a leitura. Quantos metros de tela aproximadamente serão necessários para cercar o terreno? Considere raiz quadrada de 2 aproximadamente 1,41. Tá, professora, não entendi. Então, acompanha aqui comigo. Veja só. A gente estava falando da área. Então, a gente queria colocar aqui grama. Por isso que a professora fez até de verde ali para você associar bem. Agora, eu quero cercar o terreno. Quando a gente vai cercar o terreno, eu não vou contar o que está dentro ali, na superfície dele, por cima, no preenchimento. Agora eu quero só a borda, o contorno, o que está em volta. E quando a gente faz esse tipo de operação, a gente está calculando o perímetro do terreno. Então, fixa bem essa ideia lá na sua cabeça, porque é um conceito que a gente usa muito. Então, quando a gente fala de área, a gente está falando da superfície, de quanto cabe por cima, do preenchimento. Quando a gente está falando de perímetro, a gente está falando do contorno, da borda, ao redor, certo? Então, é muito importante que você tenha claro isso aí, esse conceito, essa ideia, tá bom? E como que a gente calcula o perímetro, então? Bom, o perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, se a minha figura tem 4 lados, eu tenho que somar 4 medidas, ok? Então, vejam só. Então, a tela vai cercar o terreno, vai contornar o terreno. Portanto, a gente vai calcular o perímetro. E como que fica o perímetro, então? Bom, se a medida é raiz quadrada de 2, então a gente vai fazer raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, certo? E como será que a gente calcula isso? Bom, vejam só o que está acontecendo. Eu tenho uma vez a raiz quadrada de 2, uma vez a raiz quadrada de 2, uma vez a raiz quadrada de 2 e uma vez a raiz quadrada de 2. Quantas vezes a raiz quadrada de 2 apareceu naquela expressão? Então, olha lá. A raiz quadrada de 2 apareceu 1, 2, 3, 4 vezes. Opa! 4 vezes a raiz quadrada de 2. Que operação é essa? É uma multiplicação. Vejam só, aqui esse número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Porque quando você multiplica por 1, você não altera o resultado. Por isso que ele não aparece, mas ele está ali. Então tenha bastante cuidado quando você estiver fazendo esse tipo de operação, tá? Então perceba, aqui tem uma. Então ao todo nós temos 4 raiz de 2. Muito importante. Por que eu posso juntar todas essas raízes em uma só? Porque o meu radical aqui, ó, o meu índice e o meu radicando, que é o número que tá dentro, é o mesmo, tá? É raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Se fosse um outro tipo de raiz, se fosse, por exemplo, raiz cúbica, raiz quarta, aí eu não poderia juntar. Porque eles precisam ser semelhantes, eles precisam ser parecidos, eles têm que ser do mesmo tipo, senão eu não podia fazer o cálculo na adição e na subtração, certo? Então, bastante cuidado em relação a isso. Isso aqui dentro do radical, ou como a gente deve chamar, o radicando, que é o número que aparece aqui. Se fosse diferente, se aqui fosse 2, aqui fosse 3, aqui fosse 7, aqui fosse 9, dava para juntar? Depende. Aí você teria que simplificar o radical o máximo que você pudesse, para daí ver quais são semelhantes e poder fazer o cálculo, certo? Nossa, professora, é muita informação. É bastante informação, mas fica calmo que a gente vai ver devagarinho, uma por uma, e daí você vai esclarecendo melhor aí as suas dúvidas, tá bom? Então, ficou 4 raiz de 2 metros quadrados, mas terminou aí? Calma. Depende da situação problema. Se a situação problema não falar nada do tipo da raiz, acabou aqui. O perímetro é 4 raiz de 2 metros. Porque isso aqui é um número. É 4 vezes a raiz de 2. Como a raiz de 2 é um número irracional, ou seja, vai ter casas decimais infinitas em um período que não se repete, a gente poderia deixar assim. Porém, no nosso enunciado dizia que era para considerar um valor para raiz quadrada de 2. Falava assim, ó,
Considere raiz quadrada de 2. Esse símbolo aqui, que é um igualzinho com um tiozinho em cima, significa aproximadamente. Porque são infinitas casas decimais. Eu quis arredondar e usei 2, considerei 2, tá? Então, como no nosso enunciado estava dando essa informação, então a gente precisa terminar. O que a gente faz agora? Se é 4 vezes a raiz quadrada de 2, então eu vou substituir. No lugar da raiz quadrada de 2, eu vou colocar essa informação que apareceu no enunciado. Então, eu vou fazer lá 4 vezes o inteiro e 41 centésimos, certo? Fazendo o cálculo, como é que você faz essa multiplicação? Multiplica normal, como se a vírgula não existisse, e no final da conta, você vai olhar quantas casas decimais você tem ao todo, e daí você conta casas decimais e coloca a vírgula. Então, nesse caso aqui, ó, você faria 4 vezes 141. Então, esquece a vírgula para multiplicar. Multiplicou? Ok. O teu resultado deve ter sido 564. Daí, você vai contar as casas decimais. Aqui não tem nenhuma, aqui tem 2. Então, do final para o começo, conta 2 casas decimais e acrescenta a vírgula. Certo? Então, essa aqui é a resposta de quantos metros de tela a gente precisaria para cercar aquele terreno lá da primeira situação que a gente viu na outra aula e corrigimos agora há pouco. Certo? Vou dar um tempinho para você registrar aí e eu já volto. Muito bem, então agora vamos continuar com as nossas ideias aí, usando os radicais, usando as ideias de área, perímetro, e eu vou deixar uma tarefa para você fazer agora, tá? Então agora é a sua vez. Acompanha aqui comigo, por favor, a leitura e eu já dou um tempo para você fazer. Então olha só, um terreno triangular tem as medidas em metro, como indicado na figura. Qual é o perímetro do terreno? Considere raiz quadrada de 3, aproximadamente 1,73. Muito bem. Vejam só, esse terreno tem o formato de um triângulo. Lá no enunciado diz que as medidas estão em metros. Aqui eu não escrevi o metros, mas o enunciado diz que está em metros. Então, essa é a unidade de medida que nós estamos utilizando, ok? Bom, lá no exercício, então, ele dá as medidas. Então, raiz quadrada de 27, raiz quadrada de 108, raiz quadrada de 75. Muito bem. O que o exercício está pedindo? Para você calcular o perímetro do terreno. Perímetro é quanto cabe por cima ou perímetro é o contorno do terreno? Pensa lá. Se você falou que é o contorno, você acertou. É isso mesmo. Então, para fazer esse exercício, essa atividade, essa problematização, você vai precisar calcular o perímetro. E o perímetro de um triângulo, eu tenho que somar as medidas dos lados. Se é um triângulo, são 3 medidas que eu vou somar. Bastante cuidado aqui. Lembra que eu falei que para fazer a soma, eu preciso que o índice e o radicando sejam iguais? O índice é igual. É tudo raiz quadrada. Mas e o radicando? É o mesmo? Não é. Um é 27, outro é 108, outro é 75. E agora? Bom, a gente tem a dica aqui que vai aparecer uma raiz de 3. É a dica que tá dando no enunciado. Porque ele tá pedindo para considerar a raiz de 3, mas aqui não apareceu nenhuma raiz de 3. E aí, o que a gente faz? Bom, lembram lá das aulas que a gente falou sobre fatoração? Então, eu vou te dar mais uma dica. Fatore os números. Simplifique esses radicais aqui. Vai aparecer raiz de 3 em algum momento.
Vou dar um tempo para você fazer o registro, para você esboçar umas respostas, para ver se você chega num caminho legal e a gente já volta para conferir. E aí, como é que tá aí a resolução? Tá conseguindo? Tá com dificuldade? Tá com dúvida? Então vamos conferir, vou te dar mais umas dicas para ver se você tá no caminho certo. Então acompanha aqui com a professora. Olha só, deixei ali a imagem do ladinho pra gente ter uma referência. Então a gente tá calculando o perímetro. Então como que a gente faz? A gente vai somar a medida de cada ladinho. Então raiz quadrada de 108 mais raiz quadrada de 75 mais raiz quadrada de 27. Professora, eu escrevi em outra ordem, tem problema? Não. A adição é comutativa. O que significa isso? Se você trocou a ordem das parcelas aqui, você não vai alterar a soma, você não vai alterar o resultado. Então, se você escreveu em outra ordem, não se desespere, porque vai dar certo, tá? Como eu falei agora há pouco, eu não posso somar do jeito que tá, porque não é o mesmo radical, são radicais diferentes, então eu não posso somar, então eu tenho que arrumar eles primeiro, eu tenho que preparar esses radicais. E como é que eu faço isso? Eu vou simplificar os radicais, e para isso eu vou fatorar. O que é fatorar? É escrever em forma de multiplicação. Então você pega lá, vou fazer o primeiro, então ó, já deixei escrito ali os três, mas eu vou fazer só a fatoração do 108 para você ver. Então acompanha lá na tela, ó. 108, faça um traço na vertical e eu posso dividir por qualquer número que eu quiser? Não, eu só posso fazer a divisão pelos números primos, que são aqueles números que tem apenas dois divisores, o 1 e o próprio número, tá?
Começo a fazer a divisão. Então, 108, eu posso dividir pelo número 2, que é o primeiro número primo que nós temos? Posso, porque 108 é um número par. Todos os números pares são múltiplos de 2, então eu posso fazer a divisão por 2. Então, 108 dividido por 2. Dividir por 2 é fazer a metade do valor. Então, metade de 108, 54. 54 também é par, então eu continuo dividindo por 2. 54 dividido por 2, 27. Opa! 27 é um número par? Não é. Então, eu não posso mais dividir por 2. Vamos para o próximo número primo, 3. 27 dá para dividir por 3? Vai lá na tabuada do 3 e dá uma conferida. Dá sim. Se você não tiver a tabuada em mãos e quisesse descobrir um jeito mais rápido de saber se um número é divisível por 3 ou não, como que você faria? Você soma os algarismos. Quando você soma os algarismos ali do número e o resultado é um número múltiplo do 3, quer dizer que ele é divisível por 3. Quer ver? 1 mais 0, 1. 1 mais 8, 9. Então eu poderia ter começado a dividir por 3. 54. 5 mais 4, 9. 9 dá para dividir por 3. Então 54 dava para dividir por 3. 27. 2 mais 7, 9. É divisível por 3, que é o 3 que a gente vai utilizar ali, tá? Isso é uma regra de divisibilidade. Se você sabe essas regrinhas, facilita a sua vida na hora de realizar os cálculos. Então, depois, quando você tiver um tempinho, vai lá na tabuada do 3 e soma os algarismos dos resultados para você ver o que acontece com eles, tá bom? 27 dividido por 3, então vai dar 9. 9 eu continuo dividindo por 3, vai dar 3. Que 3 é um número primo, só posso dividir por 1 e por ele mesmo. Como o número 1 não é primo, ele não pode aparecer nessa lista. Então, eu só posso dividir o 3 pelo 3. 3 dividido por 3 vai dar 1 e acabou a fatoração. Se você multiplicar esses números aqui, você vai chegar lá no 108 de novo. Porque fatorar é escrever o número em forma de multiplicação. É o próprio número que está ali. Certo? Então, aqui entre esses números, nós temos multiplicação, ok? Como a gente está fazendo raiz quadrada, a cada 2 números iguais, eu extraio um número da raiz. Então, ó, eu vou agrupar os números de 2 em 2. Quem não tiver número para agrupar, fica dentro da raiz, ele não vai sair. Então, olha lá. Dentro da raiz, então, a gente tem 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é o próprio 2. Vezes esses dois aqui também posso juntar. Então, dentro da raiz a gente tem raiz quadrada de 3 ao quadrado, que vai dar o próprio 3. Vezes esse 3 aqui, ó, esse fator que tem aqui, ele tem alguém para multiplicar junto com ele, para juntar e extrair da raiz? Não tem. Então, ele permanece dentro da raiz. Então, extraindo a raiz quadrada do 108 ou simplificando a raiz quadrada do 108, a gente vai ter 2 vezes o 3 vezes raiz de 3, que é o que a professora está escrevendo aqui embaixo, ó, que vai ficar 6 raiz de 3. 2 vezes 3, 6, repetiu a raiz de 3. Então, essa é uma forma simplificada de escrever a raiz quadrada do número 108. Então, aqui, lá na expressão inicial, no lugar do 108, eu vou colocar 6 raiz de 3. Mais, fatora a raiz de 75, fatora a raiz de 27, usa as mesmas ideias, depois volta lá na expressão original e substitui. Vou dar um tempo para você fazer as fatorações e eu já volto.
E aí, conseguiu fazer a fatoração? Vamos conferir então? Vai lá. 75. Então vamos fatorar o 75 para simplificar a raiz quadrada de 75. Posso dividir por 2? Não, porque 75 é ímpar, não é múltiplo de 2. Posso dividir por 3? E aí, o que vocês acham? Será que dá para dividir por 3? O que a professora falou da divisão por 3? Se você somar esses dois algarismos aqui e o resultado estiver na tabuada do 3, você consegue dividir. Então, 7 mais 5 dá 12, dá para dividir por 3. Mas é um número que termina em 5. Olha lá na tabuada do 5. Os números que tem na tabuada do 5, eles terminam em 0 ou 5. Então, eu também posso dividir por 5. Então, aqui, nessa fatoração, você poderia escolher. Ah, eu gosto de começar a dividir por 5 porque o número diminui mais rápido. Ah, não, eu aprendi a fazer na ordem dos números para não esquecer ninguém. Tanto faz. Aqui é uma multiplicação. E a multiplicação é comutativa. O que é isso? A ordem dos fatores não altera o produto. Se você mudar a ordem ali, você não vai alterar a resposta da multiplicação. O resultado do produto e o produto vai ser o mesmo, tá? Então, a professora aqui quis começar pelo 5. Se você aí em casa começou pelo 3, tudo bem. A diferença vai ser a ordem aqui e os números que aparecem na divisão, porque 75 dividido por 3 dá um resultado, e 75 dividido por 5 dá outro resultado, certo? Então, fiz a divisão lá por 5, deu 15. 15 posso dividir por 5, que vai dar 3. 3 é um número primo, só pode dividir por 1 e por ele mesmo, então dividir por 3 vai dar 1, ok? Muito bem. O que a gente faz agora? A gente vai agrupar os números de 2 em 2. Então, a cada 2 números iguais, extrai 1 da raiz. Então, olha lá. 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Mas a gente estava dentro da raiz, que é isso aqui que a gente está trabalhando, ok? Raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número. Então, vai dar 5. Professora, não entendi. Quanto que é raiz quadrada? Quanto que é 5 ao quadrado? Não é 10. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Se você olhar lá na tabuada pitagórica que a gente viu na última aula, o 5 vezes 5, o resultado é 25. Então, 25 é um quadrado perfeito, portanto, raiz quadrada de 25 é 5, certo? Vezes aquele 3 ali tá sozinho. Não tem ninguém que para fazer par com ele para extrair da raiz quadrada. Então, ele permanece na raiz. Raiz quadrada de 3. Então, raiz quadrada de 75 eu posso simplificar como 5 vezes a raiz quadrada de 3, que a gente omite o sinalzinho ali de vezes, o pontinho. Então, quando não aparece o pontinho aqui, ele está ali, mas a gente retira ele na hora de escrever. Não vai alterar a resposta, mas a gente omite esse símbolo, tá bom? Vamos ver. Raiz quadrada de 27, será que você conseguiu fazer? Confere aqui comigo. Olha lá. 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 por 3 vai dar 3. 3 por 3 vai dar 1. E acabou a fatoração. Como é uma raiz de índice 2, uma raiz quadrada, lembra lá, o menor índice que a gente tem é 2. E quando é raiz quadrada, a gente não precisa escrever o 2 ali, tá? Então, a cada 2 números iguais, a gente extrai 1 da raiz. Então, 3 ao quadrado dentro da raiz quadrada é o próprio 3. Esse 3 aqui ficou sozinho, então ele permanece. Então, a raiz quadrada de 27, a gente pode escrever como 3 vezes a raiz quadrada de 3, que é o próprio 3 raiz de 3, certo? Terminou, professora? Não! Esse exercício é um pouquinho mais comprido. Então, lá na expressão original do perímetro que a gente escreveu com as medidas que apareceu no exercício, agora a gente vai substituir por esses valores que nós encontramos quando a gente simplificou os radicais. Então, acompanha lá. Vou substituir, então ficou: o perímetro é igual a 6 vezes raiz de 3, mais 5 vezes a raiz de 3, mais 3 vezes a raiz de 3. Esses números que estão aqui na frente dizem a quantidade de vezes que aquela raiz está se repetindo. Então, o que eu posso fazer? Eu vou somar esses números e repetir a raiz. Cuidado,
Tem gente que acha que você tem que somar 3 mais 3 mais 3. Não. Imagina que esse raiz de 3, ele é um fator comum e você vai colocar em evidência. Vocês já escutaram essa frase em algum lugar? Quando a gente estuda fatoração, produtos notáveis, vocês acabam estudando em algum momento fator comum em evidência. A raiz de 3, ela é comum aos 3 elementos ali. Então a gente vai colocar ela em evidência, a gente vai deixar ela destacada. Por isso que a gente só repete a raiz de 3, certo? Então fica 14 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 3. Terminou aqui? Depende. Volta lá no enunciado. No enunciado estava dizendo alguma informação sobre o valor de raiz quadrada de 3? Vamos pensar? Dizia que era para considerar a raiz quadrada de 3 aproximadamente 1,73 ou 1,73 m. O que você faz agora? Bom, se aqui é 14 vezes a raiz de 3, então a gente vai fazer 14 vezes esse valor. Multiplicando lá, esquece que tem a vírgula, multiplica normal. No final você acrescenta a vírgula. Como que você faz para colocar a vírgula na multiplicação? Conta quantas casas decimais tem em cada um dos fatores ali que você está multiplicando e no final você acrescenta a vírgula conforme a quantidade de casas decimais. Aqui não tem nenhuma, aqui tem 2, então lá no resultado tem que ter 2 casas decimais, 2 números depois da vírgula, ok? Então a resposta, o perímetro desse terreno aqui é 24,22 metros ou 24 metros e 22 centímetros. Por que eu coloquei metros? De onde que eu tirei isso? Do enunciado da problematização. Por isso que é importante que você sempre leia com atenção os enunciados. Os exercícios, as atividades, as problematizações, elas não se resolvem sozinhas. Você precisa ler os comandos para você saber o que você tem que fazer. Certo? Muito bem. Então, resposta lá, o perímetro do terreno é de 24,22 metros. Então, agora, vamos sistematizar essas propriedades que a gente já está estudando faz um tempinho e eu só fui falando sobre elas e agora eu vou pedir para você registrar aí no seu caderno. Antes de registrar, acompanhe aqui comigo a leitura e a explicação, eu te dou um tempo. Então, olha só, propriedades dos radicais. Importante, essa numeração aqui que eu tô colocando, primeira propriedade, segunda propriedade, eu coloquei assim para organizar para você. Nos livros, talvez apareça em outra ordem. Talvez se o seu professor mandar em alguma atividade, algum exercício complementar, apareça em outra ordem. O importante aqui é que você entenda o que quer dizer, tá? E não ficar memorizando qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira. O importante é que você compreenda cada uma das propriedades, certo? A gente já tá utilizando elas e você nem sabia que tinha essas letras, esse monte de coisa. Por que eu coloquei letrinhas ali? Porque as letras representam números. E quando a gente quer generalizar alguma informação em matemática, a gente utiliza letras representando números. E você sabe que os números são infinitos. Os conjuntos numéricos são infinitos. Por isso que a gente precisa usar as letras para generalizar, para criar uma regra. E essas regras têm que respeitar algumas determinações ali. Não pode, será que serve para todos os números? Será que sempre existe? Então, por isso que existem essas informações que a gente tem que colocar ali junto. Então, veja só. A raiz enésima, que nós vimos na última aula, de um número elevado a n é igual ao próprio número. Então, lembra quando eu falei que a raiz quadrada de um número ao quadrado dava o próprio número? Se fosse a raiz cúbica de um número elevado ao cubo, dá o próprio número. Então, sempre que a gente tem uma raiz de índice n e um número que está elevado a n, esse n é um número que eu já vou dizer melhor detalhes sobre ele, a resposta vai ser o próprio número que estava na base. Quais são as condições? Veja lá. N é natural maior do que 1. O que significa isso? Lembra que eu falei que a menor raiz que a gente consegue calcular é a raiz quadrada? Então, por isso que é um número natural maior que 1. Ah, existe raiz meio? Não. Existe raiz 1,5? Não. Não vai aparecer aqui no índice, não vai aparecer número negativo, não vai aparecer decimal, não vai aparecer fração. Os números que aparecem aqui são maiores do que 1. Então, a menor raiz que tem é a quadrada. Então, tem a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz décima, a raiz milésima. E assim por diante, certo?
A é o cara que aparece aqui, esse número que tá aqui, esse número que tá aqui. Quais são as condições para o número A? Ele pode ser um número real não negativo. O que é um número real não negativo? Que não é o zero e não aliás, pode ser o zero, mas não pode ser nenhum número negativo, certo? O que acontece com esse caso, então? Essa condição aparece quando o n é par. Por quê? Raiz quadrada de número negativo, dava para fazer? Será? Por exemplo, raiz quadrada de menos 25, a gente consegue calcular? Não conseguimos, porque se a gente fizer essa raiz quadrada de 25, vai dar 5. Mais 5 vezes mais 5 vai dar mais 25. Se a gente fizer menos 5 vezes menos 5, vai dar mais 25 também. Então, sempre que aqui for um número ímpar, aliás, que aqui for um número par, eu não posso ter um número negativo aqui dentro. Essa que é a condição. E a última, A real qualquer se n é ímpar. Então, se aqui for um número ímpar, não pode ser 1. Então, 3, 5, 7, 9 e assim por diante, aqui dentro pode ser negativo, tá? É isso que essas condições querem dizer. Vou dar aí um minutinho para você, um tempinho para você copiar e a gente já volta. Fez o registro? Muito bem. Então, olha só. Hoje eu sistematizei essa propriedade aqui. Na próxima aula eu vou sistematizar mais algumas propriedades que a gente já está estudando, mas eu ainda não formalizei elas com vocês, certo? Bom, o que nós vimos hoje então? A gente falou um pouquinho mais sobre propriedades dos radicais, a gente fez simplificação de radicais, trabalhamos com operações ali quando a gente fez a adição no cálculo do perímetro e vimos também medidas de comprimento, quando a gente calculou o perímetro, e vimos as medidas de área, ali quando a gente fez a superfície do polígono. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula, que você tenha entendido um pouquinho melhor alguns assuntos. Forte abraço e até a próxima!